Minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos para mais este momento e por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, agradeçamos por mais esta oportunidade no corpo físico, mais um momento em que aqui nos encontramos matriculados neste maravilhoso educandário das almas que é o planeta Terra, em que temos caminhando conosco diversos amigos espirituais, sejam no corpo físico ou fora dele, que estão nos auxiliando sempre. Temos constantemente caminhando conosco Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Por isso, é preciso que agradeçamos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo desta caminhada que estamos realizando ao longo dos séculos, dos milênios sem fim. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando, se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de aprendizado, mais este momento de esclarecimentos para todos nós. Aqui nos encontramos, todos nós, em processo de aprendizado. Então, hoje, trouxemos para as nossas reflexões mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a escala espírita. Hoje, estudaremos a penúltima questão, ou o penúltimo item da escala espírita, a questão número 112, em que nós encontramos os caracteres gerais da primeira ordem. Chegamos aqui na primeira ordem, os espíritos puros. Então, já estudamos a terceira ordem, a segunda ordem, todas as classes que compõem a terceira e a segunda ordem, já as estudamos. Então, hoje estudaremos os caracteres gerais da primeira ordem, que é composta pelos espíritos puros. Então, Kardec, com o auxílio, com a assistência dos bons espíritos, deixou anotado aqui para nós, de uma forma resumida, estes caracteres gerais dos espíritos puros. Então, Kardec escreveu da seguinte maneira, que estes espíritos, quando nós chegarmos a esta condição, nenhuma influência eles sofrem em relação à matéria. Então, não sofrem nenhuma influência. A matéria para eles não é nenhum empecilho, nenhuma barreira. Então, nenhuma influência sofrem quanto à matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, estes são os caracteres gerais, de uma forma bem resumida, em relação aos espíritos puros. Eles não sofrem nenhuma influência da matéria, superioridade, alcançaram a superioridade intelectual e superioridade moral absoluta em relação ou com relação aos espíritos das outras ordens, ou seja, da segunda e da terceira ordem. Então, estes espíritos
alcançaram esta condição absoluta quanto à intelectualidade, quanto à moralidade, essa superioridade em relação aos outros espíritos. Com certeza, todos nós que estamos realizando esta caminhada, todos nós um dia chegaremos a esta condição. Nós que ainda nos encontramos na terceira ordem, aí numa condição de espírito impuro, ou na condição de um espírito leviano, ou mesmo numa condição de pseudo-sábio ou espírito neutro, ou um espírito perturbador, que são os que compõem a terceira ordem, bem como se já nos encontrarmos, se algum de nós nos encontrarmos, e com certeza alguns que estão aqui na Terra já estão nesta condição de estarem na segunda classe ou na segunda ordem, melhor dizendo, na condição de um espírito benévolo, sábio, de sabedoria ou um espírito superior, todos nós um dia alcançaremos esta condição de pureza, ou seja, todos nós um dia chegaremos à primeira ordem, bem como à primeira classe, na condição de espíritos puros. É a lei do progresso. Todos nós estamos realizando esta caminhada. Todos nós, um dia, conforme nós sabemos, conforme nós já falamos diversas vezes em relação à letra de uma música que diz que um dia todos nós seremos anjos. Basta trabalhar, basta acreditar e seguirmos adiante, nos esforçando constantemente no trabalho do bem. Então é preciso esforço constante, é preciso fé, é preciso perseverança, desistir jamais. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão ou do item número 112 de O Livro dos Espíritos, os caracteres gerais dos espíritos puros, para chegarmos nos comentários do Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, aqui abraçando fraternalmente mais uma vez todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes neste ambiente virtual, abraçando a nossa irmã Vilma Guimarães, bem como ao Zeni, que também se faz presente. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de gratidão, extensivo aos seus familiares, extensivo, Dona Vilma, aos seus meninos, seus alunos, que estão constantemente estudando aí juntos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, estudando matérias normais para o Enem ou matérias de faculdade ou de universidade e assim sucessivamente no processo de aprendizado constante. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, aqui em Filosofia Espírita, Miramês, no capítulo número 10, tece comentários a esta questão 112, espíritos puros, e ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que aqui vamos falar da ordem dos espíritos puros, almas que já passaram por todas as escalas, que já subiram a escada de Jacó e gozam da felicidade sem mácula, da tranquilidade de consciência imperturbável. Então aqui Miramês começa nos lembrando e nos relembrando acerca destes espíritos que já alcançaram essa condição de pureza, almas que já passaram por todas as outras ordens, por todas as outras classes, que subiram, simbolicamente falando, aquela escada de Jacó que nós encontramos lá no Antigo Testamento, bem como estes espíritos já alcançaram aquela condição de uma felicidade sem nenhuma mácula, de uma tranquilidade de consciência imperturbável constantemente. Abraçando também a nossa irmã Teresa Helena, que também se faz presente. Muito obrigado por sua presença,
por sua participação, por seus comentários. Então aqui Miramês nos fala acerca destes espíritos e acrescenta: estes espíritos, na condição de espíritos puros, já reuniram todas as experiências e são dotados da mais pura moral, da mais profunda filosofia e da mais elevada ciência. Então, estes espíritos já conseguiram reunir neles próprios um acervo de experiências, um acervo de moralidade, um acervo de filosofia, um acervo de ciência elevada. Estes espíritos, eles têm domínio sobre todas as coisas e a natureza lhes obedece. Então, por estas características que Miramês está aqui elencando uma a uma, já dá para termos uma noção de que tipo de espírito Miramês está falando, quais são os espíritos que se encontram nesta condição de pureza. Então, ele nos fala acerca da natureza, que até a natureza lhe obedece, porque estes espíritos puros, conhecem as leis que governam e dirigem toda a criação. Não estão sujeitos mais à reencarnação na Terra. Então, estes espíritos puros, eles não estão sujeitos à reencarnação. A lei de reencarnação que rege em todo o universo em relação aos mundos físicos, estes espíritos já não mais estão sujeitos a esta lei. Então, não estão sujeitos à lei de reencarnação, mas se algum deles tiverem que vir animar um corpo físico por vontade de Deus, o Criador, eles estão sempre dispostos a cumprir a vontade de Deus. Então, eles não estão sujeitos mais à lei de reencarnação, mas se tiver um motivo, uma necessidade altamente relevante, eles estão sempre dispostos e à disposição para virem à Terra, ao plano físico, seja aqui na Terra ou em outros mundos, cumprirem estas elevadas missões. Seu nascimento aqui dá mais ainda para termos uma noção acerca destes espíritos e que tipo de espírito já veio à Terra nesta condição. Então aqui ele nos fala que quando eles têm que vir à Terra, seu nascimento às vezes se reveste de condições especiais. Então, quando eles têm que vir à Terra, se materializar aqui na Terra, corporificar aqui na Terra, o seu renascimento se reveste de condições altamente especiais ou situações de paranormalidade para nós, simples terráqueos, que o homem comum não pode compreender, não pode entender, porque lhe faltam ainda sentidos e discernimento sobre este campo elevado. Então aqui ele nos lembra que quando estes espíritos reencarnam ou corporificam aqui na Terra, vem em condições especiais. A reencarnação é numa condição altamente especial, que neste caso nós enxergamos como sendo paranormalidade, ou seja, não é uma coisa normal, porque foge à nossa capacidade de compreensão. E aí ele acrescenta que a pureza que esta ordem de espíritos adquiriu, lhes confere um campo de assistência muito grande aos seus iguais e lhes dá completa cobertura na sua missão, de maneira que a sua vontade será feita em todos os sentidos da tarefa espiritual. Então, quando estes espíritos ou algum desses espíritos tem que se corporificar no plano terreno, eles vêm com uma pleia de espíritos
sejam no mundo espiritual em especial, e outros que também se corporificam para trabalharem juntos na condição de auxiliares, espíritos que não alcançaram uma condição tão elevada de pureza como este, mas outros vêm juntos para auxiliarem nas suas ideias no plano físico. E aí ele acrescenta que, no entanto, é bom compreendermos que estes espíritos puros, não chegaram a este estado por doações. Não foi por doação, ou não foram doações sem merecimento. As bênçãos do Criador são iguais para todos os seus filhos. Então, todo espírito que já alcançou esta condição de pureza, não foi simplesmente porque Deus quis ou que Deus criou uma categoria especial de espíritos. Não, Deus criou todos iguais, na condição de simples e ignorantes quanto ao saber, quanto ao conhecimento, e ofereceu a todos e oferece a todos as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Então aqui ele nos lembra que eles não alcançaram esta condição por doações, mas sim por mérito próprio. E ele acrescenta que a maturidade é a maturidade que nos faz aproveitar mais a presença de Deus dentro de nós. Então a maturidade espiritual é que nos faz enxergar a vida com o seu colorido, faz nos ver Deus como Ele quer e como Ele aprecia que nós o vejamos. Então aqui ele nos fala que é a maturidade que nos faz aproveitar mais a presença de Deus dentro de nós. O Cristo, aqui ele dá o nome, o Cristo, foi um desses que pisou a terra por misericórdia do Pai Celestial, cuja filosofia espiritual confundiu até os mais sábios de sua época por mostrar e viver conceitos nunca antes vistos e vividos. Essa herança divina nos trouxe uma esperança grandiosa, porque nos mostrou os caminhos por onde deveremos passar para alcançarmos a felicidade. Então, o Cristo é um desses espíritos de pureza lirial que veio à Terra para impulsionar o nosso progresso, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar que é possível. Então, conforme o próprio Cristo nos disse, eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Então ele veio nos mostrar a mais pura filosofia espiritual, veio mostrar e viver esses altos conceitos nunca vistos e vividos na Terra, e nos mostrar este caminho. Os espíritos puros, diz Miramês, já não estão ligados às coisas materiais, somente amam e trabalham em favor da harmonia, ajudando os homens onde estiverem, inspirando todas as criaturas para o amor e para a fraternidade. Então, estes espíritos, eles não se ligam à matéria, não estão apegados à matéria, melhor dizendo, ajudam as criaturas humanas pelo prazer de ajudar, inspira as criaturas humanas para o amor e para a fraternidade. Sem sombra de dúvida, todos nós um dia estaremos nesta condição de trabalho. E ainda ele diz que todos os seus traços de entendimento falam de caridade. Então, todos os seus traços, todas as suas atitudes falam sempre de caridade. Aquela caridade que muda os homens e conscientiza as criaturas de que tudo que existe pertence a Deus e que somos meros instrumentos das leis do Senhor. Assim como Jesus, quando veio à Terra, conforme ele mesmo disse,
não tinha dele mesmo nem uma pedra para recostar a sua cabeça. Tudo pertence ao Pai, conforme nos lembra Miramês e Jesus também nos lembrou. Todas as leis, todas as leis dos homens vão ceder lugar à única lei que se chama fraternidade. Então, todas as leis que nós já criamos, que ainda iremos criar aqui na Terra, um dia todas elas cederão lugar a esta única lei chamada fraternidade. Quando o alicerce for este, ou seja, quando o alicerce for esta lei de fraternidade, seremos realmente todos irmãos, não somente nas palavras, mas também na vivência, respirando o ar onde sopra o vento do amor, fazendo desaparecer todas as exigências para que o bem verdadeiro domine os corações. Para a terra chegar a ser morada de espíritos puros, é necessário muita coisa mudar. E sem sombra de dúvida, mais uma vez, é necessário necessária muita e muitas mudanças para que a terra realmente se torne habitável a estes espíritos puros. Então, para a terra chegar a esta condição de morada permanente de espíritos puros, é necessário mudar muito e muito. Essas mudanças irão atraí-los de maneira que o bem se instale no planeta, o paraíso onde o mal não caiba mais. Então, para que o bem realmente se instale aqui no planeta e este planeta Terra se torne o paraíso, é preciso muita mudança, muita transformação, em especial de nós que aqui nos encontramos na condição de habitantes. Para que isto aconteça, ou seja, esta transformação aconteça, precisamos trabalhar todos os dias, movimentando os companheiros de boa vontade, esquecendo milindres, perdoando a todos os momentos em que for preciso e orando constantemente para não cairmos em faltas que possam nos desviar dos objetivos de nosso Senhor Jesus Cristo e colocando em prática os seus ensinamentos, tal como este, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí Miramês encerra dizendo o seguinte, que estes espíritos que alcançaram esta condição de pureza gozam de inalterável felicidade e a nossa maior alegria é de algum dia chegar lá, a esta condição e viver juntos com eles. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e acima de tudo, trabalhemos, conforme aqui nos fala Miramês, nos lembra Miramês, da necessidade do trabalho constante, a vivência do amor na nossa vida, nas menores atitudes do nosso dia a dia. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.